Foi. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Bom dia, amada igreja. A paz seja convosco. Hoje é dia 7, né, irmão? Dia 7 do 11 de 2021. Nessa manhã, né? Domingo que vem é ceia do Senhor. Você que quiser vir ceiar conosco, pela manhã. Irmãos, nós somos da Igreja Batista Alfiômega, falando nos nossos canais aí online, e Batista Alfiômega YouTube, e Batista Alfiômega Instagram, e Batista Alfiômega Facebook. Conclamamos para que você venha estar compartilhando, né? Estar evangelizando conosco, transmitindo a palavra de Deus. Paz seja convosco e que o Espírito do Senhor fale melhor no nosso coração. Nós vamos falar nessa manhã sobre o Deus da verdade, né? A verdade tão relativizada, a verdade, né? Nua e crua, né? Com aquele simbolismo, né? Que muitos sabem da verdade. Então nós estamos aqui hoje falando sobre como é o padrão de Deus para a verdade, totalmente diferente do padrão humano para a verdade, né? Nós muitas das vezes mitigamos essa verdade. E Deus, ele não mitiga a verdade. Deus, ele não negocia a verdade. A verdade do Evangelho do Senhor é uma verdade inegociável. É uma verdade a qual nós não temos a hipótese de negociar com o Senhor. Não há negociação com Deus em relação à sua palavra. Não há barganha. Não há instrumentos que nós utilizamos na nossa humanidade que possam ser sugeridos ou transicionados quando nós falamos de Deus. Mas vamos aprender aqui, nós vamos estudar em 5 versículos, né? É só uma pequena meditação para esse culto matinal. Eu queria começar com os irmãos em Deuteronômio 32, 4. Assim diz a palavra de Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e de todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Ele é justo e ele é reto. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e vemos tantas informações com um texto que, contando, né, não vai ter 20 palavras, vai ter um grau de caractere bem diminuto, se estivesse falando de computador, mas que fala tanta verdade. Deuteronômio 32, 4 Moisés já estava indo ao monte. Deixa eu até ver aqui, Deuteronômio 32, 4, se Moisés já tinha morrido ou não. Isso, não, Moisés morre no 34. Moisés já estava subindo ao monte. Moisés já está subindo ao monte, as suas palavras finais para sua morte. Moisés, ele não foi permitido entrar na terra prometida, porque quando ele, em determinado momento, que os filhos de Israel o irritam, que os filhos de Israel o iram, Moisés, ele peca contra o Senhor. E peca contra o Senhor no sentido de, em vez de tocar na rocha, ele fere a rocha que é Jesus, que é o simbolismo de Cristo. E ali Deus, ele proíbe Moisés de adentrar a terra prometida. Nós nunca vamos saber
o que aconteceu foi aquela questão que somente quem estava ali, ele, Deus, saberia, porque nós, na nossa percepção humana, até achamos, meu Deus, como que Deus foi rígido, né, com Moisés, né? Porque todo mundo pecou tanto e teve tanta complacência, mas talvez nós podemos olhar pelo outro lado. Se a rocha é Cristo, não é que Deus foi rígido com Moisés, é que Deus, ele é completamente zeloso e completamente envolvido com a figura de Cristo. Não há como ferir a Cristo sem não ferir a Deus. Jesus vai falar que ninguém chegaria ao Pai sem ele, e logo o conceptuário lógico de ferir a Jesus é uma afronta direta a Deus, ainda que neste caso específico fosse um simbolismo, né? E às vezes, até abrindo, a palavra de Deus é maravilhosa, nós vamos pregar de um lado e falamos de outro, né? O que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? Há várias traduções. Alguns teólogos interpretam que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria atribuir uma obra de Deus, uma obra que o Senhor está fazendo ao diabo. Porque no contexto, naquele contexto que Jesus está falando, e os judeus estão falando que ele tem demônio, que ele está com Beelzebul, e ali, olha, toda blasfêmia ao homem será perdoado, menos aquela que blasfema com o Espírito Santo. Mas, segundo algumas linhas teológicas às quais eu me enquadro, a blasfêmia contra o Espírito Santo é não reconhecer Jesus como seu Salvador. Porque parece algo despretensioso. Deus deu seu Filho unigênito para vir no mundo. Seu Filho unigênito veio, foi ferido, foi morto, ressuscitou no terceiro dia. E dali a ininterruptos 2024 anos, 23, porque há um erro no calendário gregoriano de 3, 4 anos, segundo alguns teólogos. Deus prega o arrependimento a todos, para que todos venham aceitar, é o padrão humano de falácia, né? Para que venham reconhecer a Cristo como seu Salvador. E aí o homem olha para Jesus, é igual você está no restaurante, né? Só chega, você quer esse prato, esse. Aí você fala, não quero não. E você fala com o seu coração e com a sua vida que não quer Jesus. Você está falando que todo o plano da salvação, que a morte, que Deus está falando, que só pode entrar no céu se reconhecer como o Senhor Jesus, é mentiroso. Já viu o atendente de telemarketing, que ele te chama de senhor, de senhora, mas ele está te desrespeitando, ele está te afrontando, ele está debochando? É a mesma coisa. Você não verbaliza, você é mentiroso, Deus. Você fez isso. Mas você simplesmente não aceita a Cristo como teu Salvador. É a mesma coisa. Então, esta é a blasfêmia do Espírito Santo. Quando você fecha os olhos ou você morre e até o último minuto você foi pregado, admoestado, você foi ensinado pelas televisões, por um amigo chato no trabalho, o Espírito Santo Deus falou através de sonho, você morava numa igreja e reclamava que o barulho era alto, batia um crente na tua porta e diante de todas as oportunidades, alguns até no hospital, foram visitados e você simplesmente, não chegou a hora, eu não quero. E ali você impede o plano de salvação. Mas por que isso, pastor? Porque nós estamos falando sobre toda a grandeza das palavras que estão aqui. Exemplo, ela era rocha. Hoje em dia nós não temos estrutura nenhuma para conectar. Talvez você passe numa estrada e veja aquelas contenções, né? Nós passamos em algum lugar essa semana, não me lembro onde foi, que nós vimos uma contenção. Não foi em Niterói ali por dentro, nós vimos uma contenção grande. Nós sabemos que a prefeitura, para fazer essa contenção de encosta, gasta muito dinheiro, recursos altos.
Então a gente vê ali a estrutura impedindo o deslizamento. A casa na rocha é o simbolismo do alicerce, que hoje é dispensável. A construção civil já sabe que hoje, para construir uma casa, não pode fazer o chão subir. Você tem que fazer colunas, sapatas. Simbolizavam isso. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Então percebam que só nesse texto eu estou falando de elementos muito grandes: segurança, perfeição, que nós não temos a noção, mas Cristo é perfeito. Diferente do que Deus fala a Abraão: anda em minha presença ser perfeito. Abraão nunca foi perfeito. O que Deus estava falando com Abraão, para o padrão humano, seja maduro. Anda em minha presença e seja maduro. Da melhor tradução hebraica. Abraão não era perfeito, Paulo não era, eu não sou. Eu passei diante de uma igreja, achei lindo. Lugar de gente imperfeita, é isso mesmo. Lugar de gente com defeito é aqui. De quem erra, quem errou. Quem quer ser uma pessoa melhor e está tentando melhorar, porque é isso que importa. Então a gente vê em Deuteronômio 32 tantas informações. Ele é a rocha, ele é a obra perfeita, todos os seus caminhos são justiça. Todos, né? Quando a gente faz, estou me dirigindo à classe mais nova, né? Não que eu esteja menosprezando os mais velhos, talvez você já passou no concurso público, né? Você sabe que a palavra todas chama a atenção. Opa, contar todas as informações são corretas, todas são erradas. O concurseiro, ele tem que, porque todas, porque vai pela teoria da imprevisão, né? Do imprevisto, que o todos não abrange, mas em Deus, todos os seus caminhos são justiça. Talvez você esteja em casa se murmurando, porque está passando por isso, por aquilo. Se Jó, quando Deus se apresenta a Jó, Deus não chega a Jó: desculpa, eu estava aqui vendo os filhos de Deus, vendo o inimigo, eu fiz isso para provar. Deus não pede desculpa a Jó. Deus começa perguntando a Jó o porquê de tantas interrogações que Jó estava fazendo. E ele começa a falar: onde você estava, onde coloquei limite entre céu, terra e mar. Onde você estava, onde os ventres, os ossos eram formados no ventre. Onde você estava quando as estrelas do céu foram formadas. O homem não consegue entender a dimensão de Deus. O que você está passando hoje pode aparentemente ser uma injustiça para você, mas para Deus tem um propósito. E Ele vai fazer com que você saia fortalecido dessa experiência. Ele vai fazer com que você saia melhor do que quando entrou. Ele fará com que você tenha uma experiência maravilhosa. E ele vai falar também em Deuteronômio 32:4. Deus é a verdade, e nele não há justiça, e ele é justo e correto. A verdade, nós estamos falando do Deus da verdade. Não é o Deus que contém a verdade. Ele é a verdade. Quando a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que conhece a Cristo é liberto de todo mal. Meu irmão, nesta manhã, numa época de tantas representações, numa época de tantas personagens, numa época em que a pessoa vive 4 ou 5 realidades: uma pessoa é no Instagram, outra no Facebook, outra no trabalho, outra em casa, outra ela é real, talvez ali com as suas dores, com as suas frustrações, com seus ódios, com seus medos. Deus, Ele é a verdade. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é a verdade. Verdade essa que nós talvez não consigamos entender.
Ele é, e nele não é justiça. Nessa manhã, eu quero conclamar você a crer em Deus. Eu quero conclamar você nessa manhã a renovar os seus votos de fé. E crendo que Deus é tudo isto aqui que nós falamos. Que Ele é uma rocha. Ele é um alicerce. Que a sua obra ela é perfeita. Que todos os seus caminhos são justos. Que Ele é a verdade. Que não existe injustiça. Que Ele é justo e Ele é reto. São tantas informações para um pequeno texto. São tantas, mas tantas informações que essas informações, elas conseguem nos levar a um estágio de perplexidade dentro de uma estrutura carnal tão pecaminosa, dentro de uma estrutura carnal tão distante de Deus, dentro de uma estrutura carnal tão voltada para o material. A igreja de Cristo atual, ela está completamente voltada às questões materiais. Ontem, aqui na consagração da nossa igreja, o Senhor já tinha direcionado-nos. E nós vamos começar aqui o projeto Gálatas 2:9. Gálatas 2:9, ele diz o seguinte, se você quiser ler conosco. Gálatas 2:9. Só um minuto. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que era considerado como as colunas, deram com a destra. Paulo chegando em Jerusalém para conhecer as vigas-mestres da igreja. Depois, ele diz, deram a destra a mim e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios. Vai lá e prega. Vai lá e prega. E eles, a circuncisão, cada um vai para um lado. Versículo 10. Recomendaram-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. João, Tiago e Cefas, quando olham para Paulo, deram a destra da comunhão. Falaram, o Espírito me guiou a ajudar a circuncisão, ou seja, toda a parte do continente que era judeus. E Paulo vai aos gentios que não são. Mas só deu uma recomendação, lembra-se do pobre. A igreja atual lembra do pobre? Nós temos que fazer o bem, meu irmão. Nós vamos aqui na Igreja Batista Alfiômica, com a graça de Deus, fazer o projeto Gálatas 2:10. Eu falei 9, mas é 10. Porque a igreja hoje ela está sendo muito material. A obra de Deus é perfeita, todos os seus caminhos são justos, Ele é verdade. Nele não há injustiça. Deus, meu irmão, Ele quer que nós não sejamos tão materialistas. Não nos esqueçamos do pobre. Se você olhar em Atos, você vai ver uma figura que só aparece ali, que é de Cornélio. E Cornélio, Deus visitou Pedro, ao apóstolo, para ir visitar e pregar o Evangelho. Por quê? As esmolas com as quais Cornélio ofertavam a pessoas sem cor, sem religião, sem sexo, tinha chegado ao trono de Deus. A igreja, a eclésia, não é uma crítica institucional, é uma crítica a humanos, que a igreja sou eu e você. Está muito materializada. A igreja é aquela que tem um bom templo, aquela que tem,
boas coreografias. A igreja é aquela que tem grandes templos. A igreja de Deus é eu e você. O Senhor habita dentro de mim, dentro de você. Sejamos espirituais. E Ele vai falar, todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade. Nós vamos continuar essa palavra à noite, o Deus da verdade. Mas eu quero adiantar duas coisas que eu vou até repetir na introdução do culto à noite. Se Deus é o Deus da verdade, significa que você é mais do que vencedor, porque Ele diz isso. Significa que você é bênção. Significa, se você pedir perdão, seus pecados serão perdoados. Significa que promessas vindo da parte de Deus te virá. Significa que socorro e livramento chegará à tua casa. Significa que a tua casa, a tua família será salva, porque quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua família. Quando a Bíblia diz que Deus, Ele permanece fiel, mesmo quando eu sou infiel, essa permanência na fidelidade não é o meu estado pecaminoso, é a palavra dele. Da mesma maneira que você será próspero, comerás o melhor dessa terra, que o devorador será afastado da tua família, que tua família será próspera, que teus limites serão alargados para mais longe, como diz Miqueias. Da mesma maneira que Deus é Deus da verdade, Ele também diz que vai voltar. Deus falou que Jesus viria, Ele veio. Deus falou que Jesus morreria, Ele morreu. Deus falou que Jesus iria ressuscitar, Ele ressuscitou dentre os mortos. E Deus está falando para você agora, Jesus Cristo está voltando e isso há de acontecer. Esse mesmo Deus bondoso, que te dá tantas promessas, que é refúgio bem presente na hora da tribulação, de quem te virá o socorro, é o mesmo Deus que fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome expulsava demônio, curava enfermos. Deus não reconhece você porque você é um pastor. Deus não te reconhece porque você é um levita. Deus não te reconhece porque você tem cargo eclesiástico. Deus te reconhece se você tem Jesus como teu Salvador, se tu és templo do Espírito Santo e se tu tens uma vida em santidade. Esse mesmo Deus que te prometeu tantas coisas, Ele diz que é impossível adentrar a glória de Deus sem reconhecer a Jesus como teu Salvador. A verdade é nua e crua, uma expressão que vem da mitologia grega, quando a verdade foi enganada pela mentira e teve as suas roupas roubadas e a verdade teve que correr na rua nua. A verdade, ela é tremenda, mas a grande questão é: você está preparado para a verdade de Deus? Que Deus fale melhor o seu coração, que o Espírito do Senhor te encha de graça, sabedoria. Que o bondoso e generoso Deus venha visitar você. E mais tarde continuaremos a falar sobre o Deus da verdade. Deus, Ele é verdade. Guarde as promessas de Deus, mas também guarde as admoestações do Senhor, porque tudo irá se cumprir. Que Deus te abençoe até a noite. Fique em paz.